Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus é toda, amém? Eu sou missionário, eu sou pastor, evangelista. Eu levo a palavra de Deus no nome de Jesus às vidas. Onde as pessoas se reúnem, no hospital, ônibus, fila de banco, né? Porque Jesus deu uma ordem aos seus discípulos lá em Marcos 16:15. E por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Essas foram as palavras de Jesus para os seus apóstolos. Essa passagem bíblica de Marcos 16:15. Jesus dando essa ordem, ele também falou lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. A palavra de Deus também vem dizer assim: quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Infelizmente, esses versículos bíblicos, eles têm sido muito desprezados nessa geração. Tanto para os pregadores que não querem obedecer a Jesus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como para os seres humanos que não abrem a porta para Jesus. A porta é o coração. E aonde Jesus quer fazer morada, em nossos mãos. Ele quer fazer morada no nosso corpo. E ele só vai entrar se nós abrirmos a porta. Jesus é muito educado. A Bíblia diz que o ladrão, ele não veio, ele veio a não ser para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida abundante em paz, em amor, em benignidade, fé, mansidão, temperança, ele veio para colocar em nós o fruto do Espírito. O ser humano ele não consegue abrir a porta para Jesus, eu não generalizo, mas nessa geração, Jesus está falando essa geração, a geração dos filhos anteriores ao mundo. Ele disse assim, que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, veio o dilúvio e o levou a todos. Ele disse, assim será essa geração, assim será a vida do Filho do Homem, porque quando Jesus voltar, ele vai vir de surpresa, ele não vai avisar ninguém. A Bíblia diz que será um abrir e fechar de olhos. Ele não deixou o dia específico, mas ele deixou os sinais. Ele deixou os sinais e esses sinais são profecias. E se você for, e eu sei que você é inteligente, você vai perceber que o mundo está estranho. O mundo está estranho, todos os sinais se cumpriram, as profecias bíblicas se cumpriram. A frieza do amor do ser humano é um desses sinais que Jesus profetizou. Eles possível que vai virar o amor e quase todos se esfriará. Nós vemos que o amor do ser humano se esfriou de uma forma terrível. O amor do ser humano um para com o outro. Até as famílias estão sendo destruídas por falta de amor. Jesus deixou esses sinais e deixou a ordem para o Evangelho para ser pregado. Por quê? Porque esse Evangelho é quem vai nos julgar no último dia. Ele não veio para condenar ninguém. Ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para salvar. Ele veio para perdoar. Só que ele disse assim, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Mas tem quem julgue o mundo, que é o ser humano, no último dia.
É a mensagem que eu quero. Porque o Evangelho de salvação é pregado e o ser humano despreza. A maioria nós falamos que Jesus cura, salva, batiza, liberta, perdoa, mas a maioria não quer saber de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que tem o poder de perdoar pecado. Talvez você diga, eu não bebo, eu não jogo, eu não minto, eu não roubo, eu não tenho pecado, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Por quê? Porque nós somos herdeiros do pecado de Adão e Eva, o pecado original. Para os católicos é o pecado original. Mas a Bíblia é o pecado hereditário, o pecado da desobediência de Adão e Eva. Todos nós que nascemos na carne, a criança nasce inocente, ela vive na dispensação da inocência. Mas quando ela passa a adolescente, ela vai crescendo e conhecendo o certo e o errado, o bem e o mal. Entra nessa criança o pecado hereditário. E só Jesus perdoa. Existe o pecado do vício, não é só do vício. Do orgulho, da soberba, da prepotência, da mentira, da inveja, da falsidade. O pecado do ser humano querer ser melhor do que o outro, por causa da guerra, por causa da situação financeira. E é muito pecado que o ser humano tem. Está aí no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Você pode meditar. E só Jesus perdoa. Mas pelo perdão nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Eu vou dar alguns exemplos aqui de pessoas que reconheceram que eram pecadores dentro da Bíblia. Existia um homem chamado Zaqueu, cobrador de impostos. Um homem rico, corrupto, enganava muita gente. Só que ele ouviu falar que Jesus estava em um lugar ensinando. E a Bíblia diz que ele foi lá para ver Jesus. Ele não conseguiu ver porque era baixinho, era de pequena estatura, a Bíblia diz. E aí ele voltou. Sabia que Jesus ia voltar por aquele caminho. Ele subiu em uma figueira brava e ficou esperando Jesus. Quando Jesus voltou, a Bíblia diz que ele olhou para cima, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu feliz e levou Jesus para a casa dele. E quando ele leva Jesus para a casa dele, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, a todos que eu fraudei, eu devolvo para duplicar. Jesus disse: Zaqueu, hoje chegou salvação. Mas para chegar a salvação, Zaqueu teve que se arrepender. Teve que reconhecer que enganaram muita gente e que precisava mudar de caráter, de situação. O ser humano, para aceitar Jesus, tem um compromisso de mudar de caráter. Ele tem que querer mudar de caráter. Ele tem que renunciar a ele. Porque Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Negar nós vezes, negar nós vezes é muito difícil. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. O ser humano, para seguir a Jesus, negar-se a si mesmo, ele tem que pegar os seus desejos, os seus pecados, as suas vontades. Ele tem que priorizar a vontade de Deus. E isso é difícil. É por isso que ninguém quer seguir Jesus. É poucas pessoas que querem. De compromisso sério. Porque muitos dizem: eu sou cristão, eu sou crente. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que até os demônios são crentes e estremecem. Ser crente não é suficiente. E ao tempo não é suficiente. Por quê? Porque é necessário colocar a palavra de Deus em prática. Praticante, ser praticante da palavra de Deus. E não somente ouvir. Colocar a palavra de Deus em prática, irmão, requer renúncia, requer santificação, requer que o ser humano amar a Deus. Porque só coloca a palavra de Deus em prática quem
anos dizer, pelo Brasil, eu prego aí, eu venho viajando 20 estados brasileiros, pegando em Cracolândia, Brasília, agora há pouco eu estava lá no curso de Macaúba, e eu fui ver uma aula de rua lá. O povo, graças a Deus, vocês estão dando atenção ao mal, mas lá estavam somando. E eu prego dentro do presídio, um monte de bandido. Quando termina de ouvir a mensagem, eles formam uma fila para receber a oração e aceitar Jesus. Bandidos. Eu prego na Cracolândia de São Paulo, prego em Pará, Manaus, Porto Velho, esse período aí, moradores em situação de rua, eles se humilham de uma forma tão grande, o aluno chora. Vem chorando para aceitar Jesus. Eu prego na sociedade, a sociedade endurece o coração, sabe? Fica com raiva. Não todos, mas a grande maioria. Sabe? Só porque Deus está irado com essa terra, Deus está irado com essa terra, sabe por quê? Começando pelos crentes. Começando pelos crentes, eu sou pastor. Começando pelos crentes. Não todos, mas uma grande maioria. Só prega o evangelho para a prosperidade. Só para o jogo da terra. Só fala em dinheiro. É só dinheiro. Todo culto fala em dinheiro. Deus não mandou ninguém aqui. Deus não mandou dinheiro a ninguém. A Bíblia vai falar aqui. De Gênesis a Apocalipse, você nunca viu Jesus mandando pedir dinheiro a ninguém. O Evangelho é juntar um tesouro do céu. E Jesus falou isso, ajudai para vós o tesouro do céu, onde a classe é ferrugem não consome, onde os ladrões dominam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Começando pelos crentes, sabe por que começa pelos crentes? Porque o julgamento também vai começar pela casa de Deus. E a maioria está vivendo um evangelho de oba-oba. É só revelação de Deus. Revelando que Deus é Deus. Estão pegando chave sem Deus mandar. Não é todos. Cobrando para pregar. Pregadores famosos cobrando milhares e milhares de reais para cobrando a palavra de Deus. E Deus não sabe desse negócio. Se você for aos homens de Deus, para Jesus e os seus apóstolos, eles andavam naquele deserto, que é uma vida de carneiro, pregando a palavra de Deus, sem demônio, por ano inteiro, fazendo a obra de Deus, e eles não pediam nada a ninguém. Agora eles pregavam duro, como eu estou pregando aqui. Jesus dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Hoje eu estou citando aqui algumas coisas que eu vou ensinar aqui. Começando no Brasil, vamos lá para o Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Todo debaixo d'água. Quem manda na chuva? Jesus disse: é Deus, manda na chuva. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Foi Jesus que disse. Deus que manda na chuva. O que está acontecendo? O que aconteceu há poucos dias atrás? Em todos os hospitais do Brasil, uma pandemia, mesmo com tanta mobilização de vacina, de medicina, de tudo, 17 milhões de pessoas morreram. Alguém tem notícia que morreu um morador em situação de rua, que morava nas calçadas, que morava no risco do quarteirão? Porque eu não tenho, não. Eu vinha viajando, eu e minha esposa ali. Nós viajamos 20 estados brasileiros no meio da pandemia. E nós não pegamos pandemia, não. E morador de rua não morreu de pandemia, não. Morreu famoso, morreu cantor, morreu fazendeiro, morreu um monte de gente. Morador de rua, eu não sei que morreu nem eu, não. E eu pego em Cracolândia. Espiritual. Jesus profetizou sobre festas. Doença espiritual. O povo começou a atender a Deus, não? Depois da pandemia? Não. O povo que idolatrava time de futebol continua idolatrando. O povo que idolatrava imagem de estrutura continua idolatrando. O povo que idolatrava Madonna continua idolatrando. Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. Porque o povo cria seus próprios deuses. Só que Deus ele é tão ciumento, tão ciumento e zeloso, que ele não dá glória dele a ninguém. Deus não dá glória dele a ninguém. Deus, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20,
Senhor, ele diz assim, não, eu sou o Senhor, ele te tirou da terra do Egito para fazer o seu não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança, porque é isso do céu, baixo da terra, não as farás e nem estarás culto. Aí diz, porque eu sou Deus ciumento, que visita a iniquidade do pai e do filho, e abençoe com a regeneração a Deus que é conversa. E faço que os irmãos, e a pessoa daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, a misericórdia de Deus está sobre a terra, para que aumente as barreiras dos mandamentos do Senhor. Porque é muito difícil guardar os mandamentos do Senhor. Era 10 antigamente, era muito difícil. 10 mandamentos. Aí Deus, para facilitar, mandou Jesus deixou 2. Deixou 2 mandamentos. Resumiu de 10 para 12, e o ser humano ele não consegue guardar. Por que não consegue guardar? Eu vou explicar agora. Porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora imagine se a população mundial tem colocado Deus em primeiro lugar. Eu conheço pessoas que amam um cachorrinho, mais do que a Deus, um celular. Facebook, WhatsApp. A primeira coisa que ele lembra de manhãzinha, eu não tenho nada a ver com isso aí, você faz o que quiser, eu estou só fazendo uma observação aqui. Primeira coisa quando acorda, não agradece a Deus por ter amanhecido o dia vivo, não. Pega o celular e vai dar mensagem. Tem pessoas que amam o amigo, mas não a Deus, o filho, o artista, a novela. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo coração é sério negócio. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, aqui no Evangelho diz assim: esses 2 mandamentos dependem totalmente disso. Será que o ser humano tem amado a Deus e o próximo como a si mesmo? É difícil, eu estou todo arrepiado aqui. Mas não sei de Deus, eu agradeço a Deus que vocês não têm essa mensagem que é minha, não. É de Deus que eu estou pegando. A mensagem aqui é de Deus. Ele está colocando no meu coração para pegar para vocês, porque eu não trago mensagem minha. Deus ama vocês. Deus não quer que vocês sejam lançados nas trevas de Deus. Porque só há 2 jeitos espirituais. Só há um subindo e um descendo. 2 jeitos espirituais vão ser 2, vai passar a eternidade. Ele precisa ir para o ser humano. Seja ele fico ou pobre, preto ou branco, gordo ou macho, alto ou baixo, seja ele japonês ou italiano, ou francês, ou gaúcho, ou paraibano, seja ele de onde for. Ele vai chegar diante do tribunal de Cristo e o nome dele vai estar escrito no livro da vida ou não. O tribunal vai estar o tribunal de Cristo é para todo mundo vai ser colocado diante do tribunal de Cristo, para ser julgado. Está lá em Apocalipse 20, versículo 11, a menina para precisar aí. Eu creio que você havia a Bíblia, mas está tudo decorado aqui e aqui. Olha, Apocalipse 20, versículo 12. Jesus era lá na João escreveu, disse assim: eis que vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E foram colocados diante do trono grandes e pequenos, isto é, ricos e pobres, para serem julgados. E o que estava sentado sobre o trono, que é quem Jesus, que ele vai vir como juiz, abriu o livro, e abriu outro livro que é o livro da vida. E a Bíblia diz que o mar deu seus mortos, a terra deu seus mortos, a morte e o inferno deu seus mortos, que neles haviam, vai ser julgado. A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Mas o versículo 15, olha só a observação. O versículo 15 diz assim:
Mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. O ser humano teme a primeira morte de todo jeito. Quer ver o cabo pode ser bravo como fogo. O outro puxou uma pistola e ele chora. Se ajoelha, pede pelo amor de Deus, faz tudo para não morrer. Né? Agora a segunda morte é bem pior do que isso, porque é eterna. É a morte da alma. É esse versículo de Apocalipse que nós temos que temer. Onde é a segunda morte, é o lago de fogo. Ninguém sai mais de lá. Quem for lançado ali dentro vai gemer, vai chorar eternamente. Jesus disse que ali é a grande evangelho de dentes, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. É por isso que nós temos que nos preocupar com nossa alma. Aonde virá passar a eternidade a nossa alma? Que caminho nós estamos trilhando nessa terra, porque aqui nós somos peregrinos. A Bíblia diz que o viver do homem aqui na terra é de 70 a 80 anos, o que passa disso é fadiga e cansaço. Uma grande maioria está passando nem de 20, por causa do crime. E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Agora imagina. O homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois existe o juízo. É sério, irmão. Porque quando o ser humano morre aqui, um demônio do anjo vai levar ele. Está na Bíblia lá. Parábola do livro lá. Quem será que vai nos levar aqui? Será que quando nós morrer na frente aqui, vai ser o anjo do demônio que vai nos convidar? Vamos ver isso. É muito sério, é para você refletir. Porque será um bem espiritual eterno, tanto do céu como do inferno. Para subir do céu, eu vou dar receita. Só tem um meio, só tem uma forma do ser humano subir para o céu. Está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. A receita é essa: quem quiser ir para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem um passo não comigo. Tem outro livro, é só Jesus. Olha. Pode inventar o Papa, inventar o Maomé, inventar o Buda, inventar o Maria, inventar um monte de. Rapaz, o ser humano gosta de inventar Deus. Lá na Argentina inventaram Maradona. Existe até a igreja Maradona. Mas só tem um, que é o Rei, o Salvador, é Jesus Cristo. É o único que acima melhor tudo, aquilo que é o ser humano que assiste a salvação. Por isso que Deus mandou ele. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê na presença mas tenha a vida eterna. A vida eterna é a sua alma, não é do seu filho. O corpo vai descer para o corpo onde veio, o Espírito vai voltar para nos cobrir, e a alma ela vai seguir o caminho que você escolheu. Então, eu espero que você escolheu o caminho Jesus Cristo, porque esse caminho é de salvação. Jesus Cristo é o caminho da salvação, é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, procure Jesus enquanto você está vivo, porque a salvação é individual. Assim como o julgamento, a salvação é individual. O filho não pode salvar o pai, nem a mãe a filha, nem vice-versa. Ninguém pode salvar ninguém. O ser humano só pode salvar ele próprio, obedecendo a Deus por meio de Cristo. A salvação é pela graça por meio da fé, a Bíblia diz. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorize. Mas essa graça tem regras. E as regras é aceitar a Jesus, confessar como Senhor e Salvador. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, ó, eu também me envergonharei dentro do dia do juízo. Você acha que Jesus vai ter orgulho de você ou vergonha no dia do julgamento? Não responda para mim não, fique pensando. Por quê? Muitos vão chegar diante de Jesus naquele julgamento e ele vai dizer que a muitos está lá na vida. A batalha é tudo mal. Olha o que Jesus não fala muito dura.
Apartai-vos de mim, maldito, que eu nem vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Agora, quantas pessoas que Jesus vai dizer isso? É 22 milhões de pessoas, porque a maioria sombra de Jesus. Eu preguei 20 estados, eu fui expulso de 8. Vou pegar essa palavra. Eu fui expulso do Mato Grosso, do Ceará, de Aracaju, do Sergipe, do Rio Grande do Norte. Vou pregar essa palavra verdadeira de Jesus. Se Jesus viesse hoje na frente de uma equipe pregando a palavra, mano, quem crucificava ele era muito mais rápido hoje. Porque ele, olha, são poucos os que querem a verdadeira palavra de Deus. Jesus desceu para perdoar os pecados do ser humano. Jesus desceu para salvar a alma do ser humano do fogo do inferno. Ele não desceu para irritar ninguém. Ele não desceu para tornar ninguém empresário. Ele não desceu do céu para deixar você, né, mais rico, não. Ele desceu para o céu para perdoar os seus pecados. Desfazer a obra do marido. Para expulsar demônios. A tirar da prisão dos presos. Está lá em Isaías capítulo 61. Você medita direitinho. Isaías 61. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para tirar da prisão dos presos, libertar os cativos, dar visão aos cegos. Eu te cantarás, você já é um povo abençoado. Isso que Deus está tocando nos seus corações. Isso é bom, esse silêncio. Se amanhã tivesse esse silêncio, era uma maravilha. O povo não ouviu essa mensagem de macia aqui não. Eu peguei tudo lá. O Macaúba está ouvindo ali, a minha esposa está filmando. Nós temos um canal lá no YouTube que chama Projeto Cristo é Vida. É 15 anos de missões. Pela fé. Eu não quero nada de ninguém, é só pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. E eu digo o seguinte: é tempo do ser humano buscar a Deus, como se fosse o último dia de vida. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, tudo está cumprido. Não tem tempo para você postar dois pensamentos, é tempo de você dizer: eu tenho que correr para a presença de Deus, que eu não quero ir para o inferno. Porque é aquele que foi nosso Deus. Talvez o jovem hoje está novinho, está uma jovenzinha. Não, eu não tenho tempo de buscar a Deus. Eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha vida, eu vou curtir minha juventude. Mas sabe o que a Bíblia fala? Lembra do teu Criador, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque hoje você é jovem, amanhã vai ficar velho. E saiba que a morte vem para todos, para jovem, para criança, para mulher, para homem, para idoso, para todo mundo. Você não sabe o dia de amanhã. A mulher samaritana falou: mas Senhor, disse que eu sei que é nesse monte que temos que adorar. E você disse que é em Jerusalém, a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Jesus disse: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade. A hora vem e agora é agora. Não tem mais tempo não. Sabe que hoje nós estamos em pé aqui, ó. Qualquer momento pode ter um acidente, um infarto. Você nunca sabe o dia da sua morte. É um negócio que ninguém sabe. Não? Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe estava fazendo uma sopa, boazinha, cantando. Deu um ataque fulminante. Ataque cardíaco do meu carro. Caiu morta no chão, na hora. E foi 1 minuto. O ser humano fica, às vezes ele brinca com a vida, né? Nós vemos aí uns aventureiros que ficam em cima de montanha pulando, de paraquedas, brincando com a vida. A vida é só uma. Essa terra não tem mais nada. Partiu dessa terra, aí segue uma vida eterna. Ou com Deus ou com o diabo. Ou no céu ou no inferno. Ou com os anjos ou com os demônios. Não tem a rodeio, não, porque é evangelho genuíno pregado. Jesus ainda te ama, ele está de braço aberto. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados. Jesus está brincadeira. Mas sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso
humilde de coração, enquanto descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que ele prometeu descanso para as almas? Porque ele quer tirar o fardo e o pecado do ser humano. Sabe por que o jugo dele é suave e o fardo é leve? Porque ele não julga ninguém. Você pode ser ladrão, bandido, prostituta, pode ser homossexual, pode ser o que for. Quando você não passa para Jesus, ele perdoa seu pecado. Jesus é o único que não faz acepção. O ser humano ele julga o outro pela aparência, pela cor, pelo modo de seguir. Ele julga por tudo. Jesus não julga ninguém. Ele não veio para julgar ninguém, ele veio para salvar. Agora quem vai ser, o ser humano vai ser julgado por causa das atitudes dele. Não despreze a palavra de Deus jamais. Eu faço até Cristo, porque ele te ama e quer mudar a sua história, quer tirar a sua vida. Ele quer te entregar a coroa da vida quando ele voltar, que será em breve. Será em breve. Jesus está voltando. Não é brincadeira não. Eu leio uma Bíblia, eu estudo a Bíblia há 20 anos. Há 20 anos eu estudo a Bíblia. E eu nunca vi os comprimentos das Escrituras mais do que agora. As Escrituras têm descobrido. Aí os inteiros sempre ensinaram. No míssil, na bomba, no país inteiro. Países como a Ucrânia, o Iraque, a Síria, o Haiti, destruído por bombas, por terremotos. Os Estados Unidos está sendo dizimado por furacões. É 20 e 30 furacão por mês. Só uma ação. O furacão passa e deixa só a ruma de tábua. O Rio Grande do Sul bastava. Agora para a gente mas vê se ninguém fala em Deus. Você vai assistir uma reportagem, só fala em Lula, em Bolsonaro, em política, em não sei o que, em doação. Ninguém fala o nome de Deus. E Deus é o Supremo, ele é soberano, ele está em posição de todas as coisas. Ele só não manda no ser humano, porque o ser humano é rebelde. O ser humano não quer nada com Deus, a maioria. Mas eu estou pegando aqui para você querer alguma coisa com Deus. Ouvir a palavra e praticar. Não endureçais em vossos corações por ouvirmos a voz do Senhor. Eu estou sendo usado aqui pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que usa. Porque eu não sou altamente inteligente para programar essa mensagem, não. Ela vem do céu para a minha boca. É eu falar para você. O ser humano pegar a família e fazer igual o cinturão cordeiro para a vida. Correr para a presença de Deus. Fazer igual os inimigos. O rei de inimigos. Botar a cara no pó e na cinza e pedir misericórdia a Deus. Fazer igual o rei Ezequias. Quando Isaías foi lá no palácio e decretar a morte dele. Deus disse, Isaías, vão lá e fala a Ezequias que pode a casa dele em ordem, porque certamente morrerá no liberal. Isaías, o profeta, foi lá. Quando falou com o rei, a Bíblia diz que o rei botou a cara na parede e chorou, irmão, arrependido, e pediu misericórdia a Deus. Senhor, me lembro aqui do passado que eu fazia coisas boas, me perdoe. A Bíblia diz que o profeta deu o recado e foi embora. Deus falou ao profeta, volta lá. Volta lá e diz a ele, porque ele se arrependeu, ouviu a oração dele e acrescenta 15 anos de vida e paz. Deus ainda quer perdoar essa terra. Deus ainda quer perdoar o ser humano. Deus ainda quer transformar o ser humano. Mas sabe por que ele não está fazendo isso? Porque o ser humano não reconhece, não se humilha diante de Deus. Deus deixou a receita em 2 Crônicas 7,14 para o povo chegar até ele. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro se humilhar diante de Deus. Não é um homem não, é de Deus. Pode ser no seu quarto madrugada, fechando o seu quarto, se humilhando lá, pedindo misericórdia a Deus. Vai ser comigo todo mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu Deus dizendo, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí a terra está doente, a família está doente, os filhos estão doentes da droga, na cachaça, na bebida, no crime, no homossexualismo, na prostituição, mas a pessoa não tem coragem de dar cara no pó e pedir misericórdia de Deus. Jesus está voltando. Busque não o Senhor enquanto se pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Não estou falando aí de ser humano, estou falando de Deus.
Olha, Deus mandou esse recado para você. Corra para a presença de Deus enquanto você pode, enquanto tem fôlego de vida, porque depois será tarde demais. Será tarde demais. O rico da parábola do rico de Lázaro, como eu citar novamente, você virá, Deus também vai citar aqui. O rico da parábola do rico de Lázaro. O rico da parábola do rico de Lázaro, ele tinha tudo. Ele tinha fazer benefícios. Ele tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que havia um homem rico e um mendigo. Chamado Lázaro. A Bíblia diz que o mendigo almejava comer as migalhas, as sobras da comida, que caía na mesa do banquete daquele Senhor. E o sapor do rico ia lá lambia a chaga do mendigo. Olha a Bíblia lá, viu? Parábola do rico Lázaro. Pode até esse cara no Google aí. A Bíblia diz que morreu um mendigo chamado Lázaro. Morreu. Um anjo levou a alma dele ao centro da alma. É um lugar que antecede o céu. Porque o céu só será inaugurado depois do julgamento. A Bíblia diz que poucos dias depois morreu também o rico. O seu corpo foi sepultado. O demônio levou a alma dele para o Hades, ao lugar do tormento. E a Bíblia diz que aquele rico, a alma do rico, era só a alma, clamava lá de dentro do tormento. Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, porque eu não aguento aquele tormento. Aí Abraão disse, meu filho, há um abismo entre nós e vós, que nós podemos ir ali e muito menos você vir aqui. Aí aquela alma ainda clamou a Abraão e disse, Pai Abraão, pede que alguém desça daqui e pregue para os meus irmãos, que lá eu deixei 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para esse lugar do tormento. Sabe o que Abraão disse? Lá ele tem Moisés e os profetas que os